O concurso do MPU está para acontecer. Foi confirmado no primeiro trimestre de 2025, banca FGV, isso você já sabe. O que muita gente não sabe são os cargos que podem ter se o edital de 2018 é uma boa base, o que nós podemos aproveitar. Então, nesse vídeo eu vou destrinchar para vocês tudo o que vocês precisam saber sobre MPU e principalmente como se preparar ou tentar se preparar de maneira antecipada para esse certame, que vai ser muito competitivo, muitos inscritos, remuneração muito boa, porém, por outro lado, costuma chamar muitas pessoas, tá? Então, é comum que o MPU chame bastante nos seus concursos, até porque você tem uma estrutura ali, né, federal, com muitos cargos para serem chamados, mas isso é assunto para outro vídeo. O que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte, pessoal, agora nós tivemos essa portaria, a portaria 216 de 2024, que basicamente extingue alguns cargos do MPU e cria outros cargos do MPU ou disciplina cargos que já estão criados. Basicamente, ela dá o estado da arte, ela mostra quais são as possibilidades de cargo do MPU. Aqui, para essa análise, eu trouxe os cargos de técnico e os cargos de analista, que são para qualquer nível de graduação. E por que eu fiz isso? Porque você vai olhar nessa portaria, é só você colocar no Google, você consegue ver ela completa, que existem muitos cargos da área médica. Por exemplo, analista cardiologia, analista psiquiatria. Também existem técnicos que necessitam de formações muito específicas. Então, pessoal, já fazendo uma comparação com o edital passado, o edital de 2018 trouxe apenas 2 cargos: técnico administração, especialidade, analista da especialidade direito. Então, quando eu falo não vou fazer análise de analista, é que eu não vou fazer da parte de direito. Por quê? Porque analista de direito entra mais em uma seara jurídica, você tem ali matérias como direito civil, processo civil, direito penal, processo penal, e ainda não é a nossa especialidade. Mas, continuando, aqui nós temos o seguinte, nós temos o cargo técnico do MPU, especialidade administração. Esse cargo foi o único contemplado no edital de 2018, tá? Quando se fala do cargo de técnico. Aqui eu trouxe algumas atribuições básicas, não vou ler, mas o importante é essa parte aqui, nem preciso sair aqui do cantinho. Requisitos de investidura: nível superior em qualquer curso superior. Não é necessário experiência nem órgão no registro de classe. O primeiro ponto para a gente entender aqui é o seguinte: sim, foi confirmado até segunda ordem, pelo que o MPU já confirmou, já demonstrou em suas normativas, não vai ser mais para nível médio. Os cargos de técnico hoje são para nível superior. Lembrando que quando a gente fala de tecnólogo, regra geral, o tecnólogo ele tem status de graduação reconhecido pelo MEC, ou seja, graduação ou tecnólogo. Não confunda tecnólogo com curso técnico, são coisas diferentes. Mas para você que tem um tecnólogo de qualquer área, poderia fazer esse concurso. Para você que tem apenas o nível médio, recomendo que tente tirar o nível superior. Hoje tem muito mais facilidade por conta da internet. Não para esse concurso, talvez não vai ter tempo, com certeza, né? Mas isso está se tornando uma tendência. Aconteceu no TSE, que técnico é de nível superior, está acontecendo nos TRFs, vai acontecer no MPU, então está se tornando uma tendência, a gente tem que prestar atenção. O MPU não tem nenhum cargo para nível médio. Tirando aqui técnico de administração, eu tenho técnico especialidade e controle interno. É um dos cargos que também podem vir contemplados no edital de 2025, visto que em 2018 veio apenas técnico e administração. Aqui os requisitos são mesmos: ensino superior completo, habilitação legal em qualquer curso superior, não é necessário registro de classe, não é necessária experiência profissional, sem maiores problemas. Depois nós temos o técnico do MPU, especialidade orçamento. Então perceba que quando você fala em técnico do MPU e especialidade administração, é o curso mais amplo, né? O edital mais amplo, digamos assim, não em termos de matéria, mas em termos de adaptabilidade para o candidato. Quando você pega o técnico do MPU, especialidade controle interno, a tendência é que as matérias sejam mais voltadas para esse conhecimento. Talvez uma auditoria, talvez noções de auditoria, né? Ou talvez a própria matéria controle externo, controle da administração
pública como uma matéria isolada, ou talvez um gestão de contratos, já que essa parte de controladoria de contratos entra muito no controle interno, a própria administração financeira orçamentária, às vezes mais voltada para a contabilidade pública, enquanto na especialidade orçamento, provavelmente teremos um foco, se esse cargo for contemplado no edital, muito maior em administração financeira orçamentária, talvez em administração de recursos materiais, compreende? Então você tem que técnico do MPU é um edital mais amplo, que nós vamos ver aqui como é que foi o edital de 2018, enquanto essas de administração, enquanto essas outras especialidades, como orçamento e controle interno, tendem a ser mais específicas, pela lógica, uma forma de diferenciar esses conteúdos, tá bom? Então, são esses os 3 cargos de técnico que nós vamos nos focar nessa análise. Ricardo, e técnico de polícia institucional? Essa parte de polícia institucional, você tem ali uma pegada mais voltada para a área policial, você tem uma pegada mais voltada para a segurança pública, direito penal, algo que nós ainda não abordamos. Então, por não termos a competência necessária para isso, não vamos ficar dando opinião em algo que a gente não conhece, que não tem muita vivência ainda, tá bom? Então, são esses 3 cargos de técnico que eu quero chamar a atenção para vocês. E quando a gente fala de analista, pessoal, não vamos nos esquecer do seguinte, só teve analista especialidade direito em 2018. Muita gente pergunta, Ricardo, vocês vão analisar o curso de analista ou o edital de analista? Pessoal, o que teve em 2018 foi para a especialidade direito. Nós temos vários cargos de analista. Então, não adianta olhar o edital de 2018 se você pensa em fazer analista, a não ser que você queira fazer analista especialidade de direito, que você tem que ser bacharel em direito no caso. Compreende? Então, nós temos mais 2 cargos de analista que são de qualquer nível superior e têm os mesmos requisitos do cargo de técnico. Já vou lhe adiantar, se possível, se os editais forem parecidos, faça os 2. Já vou lhe adiantar isso e lhe aconselhar, faça os 2. Se for possível, um de manhã e um de tarde, faça os 2. Aproveite a chance dupla, dê esse conselho no TSE e continuo reforçando esse meu aconselhamento. Mas se conselho fosse bom, a gente não dava, vendia. E aqui nós temos um analista de finanças e controle, então perceba que nós temos o técnico de controle interno, então é como se fosse já a subordinação hierárquica ou funcional, não diretamente uma subordinação, mas uma gradação assim, né, das carreiras do Ministério Público. Você tem o concurso para técnico controle interno e você tem também o concurso para analista finanças e controle. Provavelmente você vai ter uma pegada maior para finanças públicas, talvez para contabilidade pública, talvez para auditoria de uma maneira mais acentuada. Então é importante que você tenha isso em mente. Então, se vier esses 2 cargos, faça os 2, se esses forem os seus cargos de interesse. É muito importante você entender o seguinte, muito provavelmente o edital mais fácil, porque não vai ter coisa fácil aqui, será o de técnico em administração. Vai ser o edital que vai chamar o maior número de candidatos, técnico em administração, porque todo mundo só está pensando no edital de 2018 para técnico como se aquela fosse a regra geral e o paradigma que nós vamos encontrar em todos os concursos do MPU. Não, aquilo era para técnico em administração. Quem está se preparando com antecedência vai acabar se preparando só para aquilo e olhe lá. Você tem que compreender que podem vir outros cargos que fiquem desertos em comparação com técnico em administração. Então, se você tem uma certa intimidade com essa área de finanças e controle, você faria esse concurso para técnico, claro, se ele vier contemplado no edital, e já faria também para analista, se tiver essa possibilidade, aumentando assim suas chances, visto que a tendência é que a massa de candidatos vá para técnico em administração. Esse conselho ninguém te dá nessa internet, hein? Se liga. Maravilha. E por último, nós temos o cargo de analista do MPU, especialidade gestão pública. Perceba que é como se fosse o sucessor de uma carreira de técnico em administração. Então, dentro da estrutura do MPU, você tem técnico em administração, analista em gestão pública, como se fosse ali, né, algo superior, digamos assim. Dentro da estrutura do MPU, você tem técnico de controle interno e analista ali, né, de finanças e controle. E dentro da estrutura do MPU, hoje você tem o técnico de orçamento, que nós vimos, e também analista de planejamento e orçamento.
Porém, essa mesma portaria colocou o cargo de analista de planejamento e orçamento em processo de extinção, motivo pelo qual não tem sentido abordarmos ou falarmos dele, visto que, se ele está em processo de extinção, não vai vir com certeza como cargo a ser competido neste próximo edital de 2025. Então, basicamente, você tem 5 cargos para competir se você faz parte daquelas pessoas que têm qualquer nível superior. Aqui eu já vou lhe dar uma dica. Se você tem superior em enfermagem, passa para enfermagem. Qual enfermeiro você conhece que estuda para concurso? Se você tem superior em arquitetura, faz para arquitetura. Que arquiteto você conhece que estuda para concurso? Ricardo, eu conheço alguns. Comparado com a galera da administração de qualquer curso superior? Comparado com a galera do direito? Pessoal, então, se você tem formação em biblioteconomia, faz para biblioteconomia analista se aparecer ali no edital. Arquivologia, faz para arquivologia. Mas se você tá na galera de todo o nível superior, são esses 5 cargos aqui que são de seu interesse. Técnico em administração, que tivemos em 2018, técnico em controle interno, técnico em orçamento, analista em finanças e controle e analista em gestão pública. São esses 5 cargos que nós vamos nos preparar, tá bom? Maravilha. Agora veja só. Essas foram as matérias do edital de técnico de 2018. E aqui, mais uma vez, eu vou te falar. Ricardo, se eu olhar o edital de 2018 para analista, eu já consigo ter uma ideia no que vai cair nesses cargos de analista? Não, porque o edital de 2018 é analista especialidade direito. Então, se você for fazer analista especialidade direito, o edital de 2018, que é de analista especialidade direito, ele foi feito para você já usar como base. Se você vai fazer técnico, o edital passado também é uma boa base, a parte de técnico. E se você for fazer analista, o edital passado de técnico é um bom ponto de partida, porque são matérias bem básicas assim para o Ministério Público, e eu vou dar aqui ideias de outras matérias que você pode começar a dar uma olhada, ou então se acostumar com a ideia que você talvez tenha que estudar quando sair o famigerado edital com os cargos de analista, tá bom? Pessoal, esses aqui são as matérias do cargo de técnico de 2018. Português, ética e acessibilidade eu coloquei com uma coisa só, porque a acessibilidade foi uma lei só, se não me engano foi Estatuto da Pessoa com Deficiência, então eu já misturei com ética. No edital foram 2 matérias, tá? Mas eu já misturei com uma coisa só. Legislação aplicada ao MPU, que na ocasião foi apenas a Lei Complementar 75 de 1993, se eu não me engano, tá? Me desculpe se eu errei a enumeração, mas foi apenas uma lei e a parte de funções essenciais da Justiça. Direito administrativo muito completo, com improbidade administrativa, lei de processo administrativo, lei de licitações, que agora já é a nova, né? Desde 2021. A própria Lei 8.112, então um edital de direito administrativo bem completo, bem responsa. Direito constitucional, também com um edital relativamente completo, mas um edital padrão, não tão enxuto como o edital do INSS, por exemplo, mas não tão longo como o edital para nível superior em direito. Então um edital padrão, um edital muito parecido com o que nós vimos no TSE agora para os cargos de técnico e analista a cargo 1 e 19, né, da área administrativa. A administração geral e pública, que eu sempre considero como uma coisa só, né? Por quê? Porque se mistura, você já viu falar aqui várias e várias vezes. Gestão de pessoas, maravilha. Administração financeira orçamentária, mas não aquele pouquinho que a gente viu no TSE, no cargo 01. Aqui você já tem a administração financeira orçamentária inteira, ou seja, você já tem até a lei de responsabilidade fiscal, vai ter receita, despesa, resto a pagar, suprimento de fundo, lei de responsabilidade fiscal, tá? Então é a administração financeira orçamentária inteira, entre aspas, digamos assim, e arquivologia. Essas foram as matérias que nós tivemos em 2018. E aqui eu vou lhe dar um spoiler, meu querido. Todo mundo vai estudar isso aqui. E aí sai o edital e aparece lá técnico em administração com essas matérias. Técnico em controle interno, com essas matérias e algumas mudanças. Você acha que a massa vai aonde? Em técnico e administração. Essa é a tendência, não é? Por isso que é bom nós compreendermos a possibilidade desse edital para que a gente possa se antecipar a ele e fazer escolhas que sejam mais inteligentes, mais táticas, mais estratégicas para o nosso objetivo, que é passar no concurso público. Não é verdade? Maravilha. E aqui eu vou colocar algumas matérias que eu vejo como opções, né? Como possibilidades
para esse rol de cargos que eu coloquei aqui, tá? E essas matérias que eu vejo como opções, como possibilidades, serão essas. A própria gestão de contratos, que está se tornando uma tendência, né? Pegar a parte de contratos administrativos que historicamente estava na matéria de direito administrativo e tornar uma matéria isolada. Não duvidaria se controle da administração pública também se tornasse uma matéria isolada, visto que nós temos os cargos de técnico de controle interno e analista de finanças em controle. Nessa mesma toada, finanças públicas com aquela pegada de macroeconomia, não duvidaria também, já que nós temos analista de finanças e controle. Então, é uma boa aposta para a gente já começar a aceitar que vamos ter que estudar isso, tanto na parte de analista, como na parte de técnico. Administração de recursos materiais pode ser uma matéria que venha fazendo parte tanto de técnico como de administração, como técnico de orçamento, como técnico de controle. E aqui mais para os cargos de analista, tá? Pode surgir ali uma auditoria, ou então uma administração financeira orçamentária um pouco mais voltada para a contabilidade pública. Contabilidade geral eu não acredito, porque você tem a parte de analista de contabilidade. Então, se eles querem contadores e querem cobrar contabilidade de uma maneira mais purista, a tendência é que eles cobrem no cargo de analista de contabilidade. Compreenderam? Então, pessoal, essas aqui são as minhas apostas de como você deve se preparar e como você deve entender esse edital de 2018 que tá por vir. Eu tô vendo por aí só falarem de 2025, perdão, só falarem de como era o edital de 2018 e acreditarem que o edital de 2025 é uma cópia do que vem em 2018, sem considerar essas possibilidades de cargo, sem considerar que o edital de analista de 2018 não se aplica à necessidade de muitos de vocês que não são bacharéis em direito a serem analistas do MPU. Vocês já viram que a concorrência para analista costuma ser menor. Então, por que não se inscrever nos dois? Então, a nossa base de análise de foco para o primeiro semestre de 2025 na área administrativa vai ser isso aqui que foi mostrado, tentando preparar todos vocês, não só para o cargo de técnico e administração, mas deixar vocês prontos para fazer todos os cargos de técnico, também fazer aquela complementação para os cargos de analista. Tá bom? Então é isso. Ah, outra coisa, aqui no link que está na descrição, eu deixei o edital verticalizado de técnico de 2018, tá? Para você dar uma olhada, tá lá todo o edital verticalizado produzido por mim mesmo, para você já conseguir se guiar nesse seu futuro estudo. Não esmoreça, continue firme que estamos com vocês. Então é isso, tamo junto e faz questão.